vídeo de hoje nós vamos falar de fatura pela média, tá? Muitas das vezes a concessionária fatura pela média e no outro mês a fatura vem um absurdo, tá? Para compensar o mês, ou você no outro mês a fatura vem embaixo, você nem percebe. O importante é que você veja isso. A parte de notificações, tem um campo de notificações na fatura, você deve observar esse detalhe, se a fatura está vindo pela média ou não. Isso ocorre, pessoal, normalmente quando a concessionária de energia elétrica não tem acesso ao medidor, ou quando eles fazem remanejamento de rota da própria equipe deles, ou quando eles não têm acesso por outros motivos, né? O primeiro, quando eles não têm acesso ao medidor. O segundo, quando eles fazem remanejamento de rota. Tem uma questão também quando faz a troca do medidor. E tem também motivos de força maior. O motivo de força maior seria catástrofes naturais, enchente e algumas coisas, tá? A concessionária ela é obrigada a informar o motivo da leitura feita por média. Eles normalmente descrevem isso no campo de notificações da fatura. Esse campo é aquele campo que informa que tem aviso de corte e tudo mais, tá? A fatura de média ela é feita da seguinte forma: ela é faturada somada aos últimos 12 ou 13 meses, tá? E divide por 13. E a concessionária vai enviar essa fatura, esse valor médio para você, chamado fatura por média, tá? E no caso, quando ocorre um valor acima da média do que foi medido, a concessionária no mês seguinte vai compensar isso. Quando a concessionária erra no cálculo e você usou acima do valor, eles vão mandar a fatura para você pagar. Então, normalmente, esse valor vem um pouco acima do que você pode estar acostumado a consumir. E o prazo para fazer esse tipo de leitura são 3 meses. A concessionária vai ao local, a concessionária pode fazer isso 3 meses consecutivos. No quarto mês, no caso, eles já vão pronto para fazer o corte, efetuar o corte da ligação, tá? Da baixa, e você ter essas faturas aí para pagar. Eles têm que saber o que está ocorrendo também, né? Então, eles vão ao local já para fazer o corte. Porque eles têm que acessar o medidor. Isso no caso quando eles não conseguem acessar o medidor, tá? Eles já vão para fazer o corte, efetuar o corte. Então, um problema muito grande que ocorre hoje em dia, que o cliente tem que ficar atento logo nas primeiras faturas, cliente de geração, cliente de microgeração, tá? O cliente de microgeração é aquele que tem energia solar. Quando se faz a primeira troca do medidor, normalmente a concessionária isso principalmente na área da Light, tá? Eles fazem a fatura pela média no primeiro e segundo mês, e o cliente às vezes está contando com os créditos ficam acumulados, ele fica pagando fatura pela média. E o passo mais importante para isso, pessoal, é o seguinte: verificar a leitura, quando vai ser a próxima leitura na fatura. Tá, vem detalhado lá na fatura, vem também escrito lá quando a Light ou qualquer concessionária vai fazer a próxima leitura. Tem concessionária que você pode fazer isso 2 dias úteis, até 2 dias úteis, tá? Não pode ser depois da leitura. E tem concessionária que é depois que o leiturista passa, que você sentiu a falta que o leiturista não passou, que não tem fatura, você também tem que ir urgente na concessionária ou ligar para a concessionária e apresentar valores da medição. Você fazer isso é uma chamada autoleitura. Você mesmo faz a autoleitura. Você pode fazer isso. Você pode ligar para a concessionária e fazer isso. Ou ir na concessionária e levar foto do medidor, igual esse daqui da foto, tá? Você vai lá e eles vão corrigir os valores, tá? Esse cliente aqui do caso, eu vou mostrar para vocês aqui, é um cliente microgeração distribuída com energia solar, tá? Porque é um caso já mais complicado ainda, tá? Tem que abater os créditos acumulam, fica acumulado por 60 meses. Esse cliente aqui, ele consumiu da rede, aqui a fatura 03, importante ressaltar que fatura 03, a medição 03, é a que ele consumiu. E a 103, a medição, isso mostra no display, ele fica piscando e mostrando, é o que ele injetou na rede. Esse cliente aqui, ele consumiu 402 kW, tá? Da rede.
e ele injetou 2.343 kW na rede. Esse cliente aqui ele tem um empreendimento em outro bairro e ele faz a injeção de energia e transfere os créditos para lá através do chamado autoconsumo remoto. Tá? O autoconsumo remoto é quando você injeta energia na rede para outro empreendimento de outra localidade dentro da mesma área da concessão da área da concessionária. Tá? Então esse cliente aqui foi faturado pela média que a gente fez. Fizemos foto do medidor imediatamente, no momento que foi sentida a falta do leiturista. Tá? A fatura já tinha chegado pela média da unidade geradora, e a unidade consumidora, que é o outro empreendimento, já tinha consumido, já estava com a fatura para pagar em 2.500 e alguma coisa lá para pagar. Tá? Então esse cliente aqui, só nessa medição aqui, para a padaria, já bateria os créditos da padaria quase 100%, tá? Já bateria, ele já não tinha essa dor de cabeça para pagar. Então a gente foi lá na Light, pegamos os documentos do cliente, com a procuração, tudo certinho, né? Que a gente faz esse tipo de assessoria, e fizemos a correção, tá? Fizemos a correção, a chamada autoleitura. Isso é regulamentado, você pode fazer isso, você tem que ficar atento a isso e sempre ficar ligado, né? Ligado, como se fala, como se diz, na questão do seu leiturista passou. Você tem que ir lá na fatura, verificar qual a próxima data da leitura, ficar atento 2 dias antes, 2 dias depois, tá? Não deixe passar esse prazo, porque esse prazo é muito importante. Você deixou passar esse prazo, você vai ser obrigado a pagar a fatura. E não adianta você ir para a justiça, porque o juiz, isso é regulamentado, está na lei. A concessionária pode fazer 3 leituras por média. A concessionária pode fazer 3 leituras por média. Então, você tem que ficar ligado nisso daqui para não acontecer erros nesse sentido. Senão você vai ficar com seus créditos presos, não vai usar seus créditos e vai ficar pagando fatura pela média. E se você for um cliente que financiou seu sistema de geração distribuída, você vai ter que pagar, você vai ter 2 parcelas no mês para pagar. Uma para pagar a fatura de energia, que você não deveria estar pagando, e outra para pagar, né, para pagar a prestação de financiamento. Como eu falei, esse cliente aqui ele consumiu da rede 402 kW e injetou 2.343 kW. No caso, esse cliente aqui ele vai abater 402 aqui do excedente que ele gerou e o restante vai para a padaria. Esse cliente aqui ele tem 2 de geração distribuída, tá? Essas 2 gerações distribuídas são idênticas. O outro medidor também com 1.800 e alguma coisa de crédito, não estou lembrado agora, tá? Para bater na fatura de energia elétrica dele, entendeu? É muito importante ressaltar que não pode ficar esquecer isso, tá? Pode botar no despertador, fazer uma agenda e falar e ficar bem atento se o leiturista passou ou se o leiturista não passou. Outra questão muito importante também que ocorre muitas das vezes é quando a leitura do consumo remoto é feito primeiro do que a unidade geradora. Aí fica um pouco complicado porque os créditos do mês não vão para a fatura, porque a leitura da fatura da unidade geradora foi feita anterior, foi feita por último, né? A fatura da unidade consumidora, que seria o consumo remoto. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro isso daí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fique com Deus e até mais.